Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 16 de agosto, vamos falar sobre doença ocupacional respiratória. Um problema comum e que atinge dezenas de pessoas que trabalham principalmente em carvoaria, mineradoras e até mesmo os pintores. Portanto, o programa é muito interessante. Novidades, dúvidas, para que todos possam entender. Os abraços vão para o Marcos Paulo, que me assiste todos os dias, está me assistindo agora. Marcos Paulo, que eu encontrei numa festa de aniversário, ele é portador da síndrome de Down, veio rapidamente falar comigo, disse que era meu fã. Eu falei, Marcos Paulo, que ia mandar um abraço para você no ar. Tá aí. Que Deus continue iluminando a tua vida. Você é uma pessoa abençoada, especial, que com certeza faz a diferença na vida dos seus familiares. Também para Arlete Machado e seus familiares, moradora lá do bairro Guanandi. E para a Diana Iara, moradora do bairro Vila Ipiranga. Ela me encontrou lá nos 70 anos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no santuário, e pediu o abraço. Está aí o abraço para a senhora em especial. Que todos vocês, devotos da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, possam sempre encontrar a paz, principalmente na novena lá na quarta-feira. Profissionais que trabalham em carvoarias, mineradoras e que exercem a função de pintor estão em frequente contato com agentes químicos e, por isso, ficam mais vulneráveis a adquirir doenças respiratórias, inclusive câncer no pulmão, asma e tuberculose pulmonar. Dezenas de profissionais sofrem de doença respiratória ocupacional devido à função desempenhada. Mas poucos sabem que, se fizerem o uso dos equipamentos de higiene e segurança, poderão evitar as complicações. Portanto, vamos tratar deste assunto com um especialista, ele que é pneumologista, amigo já de todos nós aqui do Médico da Família, também de você em casa, nosso amigo, doutor Renato Rezende. Bom dia, doutor Renato. Bom dia. O que vem a ser a doença respiratória ocupacional? Nós temos que lembrar que o pulmão é uma das maiores extensões de troca dentro do organismo. No caso, o ar, o oxigênio, que do alvéolo vai para os capilares pulmonares. Então, qualquer coisa que chegue no alvéolo, e essa extensão é muito grande, ela, além de lesar o alvéolo, ela também se transfere para o sangue e é disseminada por todo o corpo. Isso muitas pessoas não têm ideia da área do parênquima pulmonar. Essas substâncias começaram a ser estudadas já há muito tempo com a sílica, né? Com os fabricantes de vidro que começaram a perceber a silicose, quer dizer, uma doença causada pela sílica, pela areia. Modernamente, o maior problema hoje está com o amianto. Nós temos as telhas de amianto, nós temos as caixas d'água de amianto. Então, quem trabalha com essas substâncias precisa tomar muito cuidado. As fábricas, elas são vigiadas, mas os depósitos de material de construção, aonde existem pessoas que transferem aquelas telhas, aquelas caixas d'água, elas também precisam de tomar cuidado, porque elas podem inalar o amianto. E além disso, como já foi dito, as carvoarias, as tintas, tudo isso que pode ser absorvido pela árvore respiratória, chega ao alvéolo e pode causar problemas, tanto no alvéolo como depois em toda a circulação. O que aconteceria dentro do pulmão exatamente? Existe anatomicamente uma membrana alvéolo-capilar, quer dizer, entre o alvéolo pulmonar e o capilar pulmonar. E essa é uma área muito pequena, onde existe essa troca de oxigênio por gás carbônico.
Ocorre que essas substâncias, o amianto, por exemplo, ele espessa essa membrana alvéolo-capilar, quer dizer, aumenta a distância entre o alvéolo e o capilar. Isso já dificulta a troca respiratória, já evolui para uma bronquite ou uma bronquite crônica. E o que ocorre de grave nessas pessoas é que, além delas perderem a capacidade funcional respiratória por essa alteração da membrana alvéolo-capilar, elas podem evoluir para câncer. E também se tornam muito vulneráveis à tuberculose. Quer dizer, então, que esses profissionais que lidam com esses materiais derivados do amianto, esses das carvoarias, os que trabalham com tintas que são inaladas, eles são os mais vulneráveis. Hoje em dia os mais vulneráveis, sendo que o amianto, sem dúvida alguma, é o mais grave e é muito certo nas pesquisas que a incidência de câncer pulmonar nessas pessoas que trabalham com essas substâncias, a incidência é muito maior. Chega a levar risco de vida para essas pessoas, por exemplo, um pintor, pessoa que está pintando aí ao longo dos anos, isso pode ocasionar um risco de vida, ele pode morrer por conta dessa contaminação, dessa intoxicação, vamos dizer assim? O amianto é certo que evolui para uma doença pulmonar obstrutiva crônica e para câncer. Essas outras substâncias dependem muito também de como o organismo daquele profissional responde. Quer dizer, se ele começa a trabalhar com essas substâncias e percebe que ele começa a ter dificuldade para respirar, começa a ter chiadeira, começa a ter tosse, expectoração, ele deve procurar um profissional rapidamente, porque isso favorece, talvez não o câncer, mas favorece outras doenças respiratórias, como, por exemplo, tuberculose. Doutor Renato, existe alguma forma de se prevenir dessas doenças? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje são as doenças ocupacionais respiratórias. Estamos aqui com um especialista, ele que é pneumologista, amigo seu, nosso amigo aqui do programa Médico da Família, nosso professor de universidade, eterno professor, Dr. Renato Rezende. Dr. Renato, eu lhe perguntei no bloco anterior, existe alguma maneira de prevenção em relação a essas doenças ocupacionais respiratórias? Sim, existem e elas devem ser usadas. As empresas, elas devem fornecer aquelas máscaras. No caso do amianto, existem máscaras especiais. São máscaras que parecem assim, um escafandro, né? Já pintores, quem trabalha em carvoaria, quem tem qualquer contato com essas substâncias voláteis que entram pela árvore respiratória, funcionários de posto de gasolina, por exemplo, eles, caso tenham sintomatologia ou se quiserem se prevenir, podem usar essas máscaras cirúrgicas. Existem até máscaras industriais que não são tão deselegantes, mas devem tomar precauções. Quer dizer, então, que o ideal é que se faça a prevenção para não ter riscos. Ah, sim, a melhor prevenção do que remediar, é melhor prevenir do que remediar, né? Porque quando o problema se instala, o tratamento geralmente é demorado, muitas vezes a doença é irreversível e a pessoa, esses bronquíticos crônicos, eles evoluem com muito sofrimento e muitas vezes eles ficam incapazes para o trabalho. Então, eu acho que é muito prudente que as pessoas que trabalham com essas substâncias, elas procurem se cuidar usando máscara. É o mínimo que se pode exigir. Como é que o funcionário vai provar, vamos supor que ele se contamine, que ele tenha uma doença dessa no trabalho, como que ele prova que foi ali que ele adquiriu essa doença?
Bem, os que trabalham com sílica, com amianto, esses já são conhecidos, inclusive quando a gente... não aqui em Campo Grande, porque nós não temos esse tipo de indústria aqui, mas quando eles é feito algum diagnóstico, eles são de notificação compulsória. Agora, essas pessoas que trabalham com outros inalantes, elas devem primeiro evitar chegar a esse ponto. E muitas vezes é difícil provar assim, a causa e efeito, como no caso de amianto, sílica, que são padronizados. Então, a melhor maneira é tomar as precauções e, caso a pessoa não se adapte a esse tipo de serviço, que troque. Eu acho que aí não tem muito meio termo. Ou a pessoa corre esse risco, ou ela então muda de ocupação e não fique mais num ambiente que tem esse tipo de poluição. Hoje parece que as coisas estão evoluindo, que tem tinta que aparentemente não tem mais aquele cheiro, que você abria a lata de uma tinta, você sentia longe. Quem tinha bronquite já começava a chiar o peito uma quadra antes. Hoje, algumas tintas já não exalam esse cheiro tão forte, mas elas continuam fazendo também um mal para o organismo? Isso é muito individual, né? Porque o fato de não ter, às vezes é até melhor que tenha um cheiro, porque a pessoa se previne. Muitas vezes não tem cheiro, mas às vezes forma micropartículas muito mais facilmente inaláveis. E outras vezes não tem assim aquele cheiro, mas elas provocam problemas como broncoespasmo, a chiadeira, e a pessoa percebe claramente que ela está tratando com algo que faz mal aos seus pulmões. Outra que o senhor acabou relatando nesse bloco, quem trabalha em posto de gasolina, os frentistas. A gente vai abastecer o carro, a gente sente o cheiro, você pode estar ali na frente, o tanque está lá atrás, ele começa a colocar, você sabe que já está colocando o álcool, a gasolina. Nos países desenvolvidos, quem faz isso é o próprio dono do automóvel. Ele vai lá, ele abastece, paga, uma coisa de primeiro mundo. No Brasil, não. Até porque se fosse aqui, o cara ia abastecer e ia embora, com algumas exceções. Eu acho que a maioria seriam as exceções, mas tem muito espertinho, porque o povo brasileiro ainda tem aquele jeitinho de levar vantagem, mas aqui ainda não pegou isso daí, né? Então, esses que trabalham, e a gente nunca vê, em nenhum posto de combustível, está aqui no ar, eu desafio quem é que está fazendo uso dessas máscaras. Eu nunca vi mesmo. Seria interessante que eles tivessem também essa proteção já de prevenção? O combustível, principalmente a gasolina, os fósseis, né, eles têm chumbo na sua composição. E o chumbo, ele não só pode fazer mal à árvore traqueobrônquica, como também circulando pelo organismo, ele pode ter outras manifestações clínicas de intoxicação. Eu acho que as pessoas precisam de observar que se elas não se sentem bem respirando aquela substância o dia inteiro, a semana inteira, elas no mínimo devem procurar um profissional, fazer exames e, como eu disse, eventualmente trocar de trabalho, né? Mas é bom que as pessoas se cuidem. Exato. Com relação pelo menos saiba os riscos. Quem trabalha com substâncias que têm chumbo, e o caso do petróleo, ele tem o chumbo tetretila, que é um dos conservantes, essa substância ela é irritante, pelo menos para a árvore traqueobrônquica. As carvoarias, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, você aí do interior, onde tem as carvoarias, é muito comum que a gente veja, inclusive, trabalho infantil nas carvoarias. Crianças que muitas vezes estão ali porque são pobres, carentes, desnutridas, quer dizer, já tem uma resistência baixa, uma carência de vitaminas, de reserva nutricional, e estão trabalhando ali. Qual que seria o perigo maior das carvoarias? Hoje, quando a gente faz a anamnese, faz as perguntas para o paciente que nos procura, principalmente os mais idosos, que têm bronquite, a gente sempre pergunta o seguinte: a senhora cozinhava em fogão de lenha? Cozinhei em fogão de lenha até pouco tempo atrás.
E aquela fumaça, a gente aspirava aquela fumaça. Quer dizer, a fumaça da lenha, de quem cozinhou com fogão de lenha, de quem trabalha numa carvoaria, ela é semelhante ao tabaco em termos de danos à árvore Tachyon-bronchica. Essas pessoas, elas evoluem, principalmente se forem predispostas, têm um perfil alérgico, elas evoluem para um quadro de bronquite crônica e essas pessoas têm que usar máscara. Hoje pouco se cozinha num fogão de lenha, né? Mas mais aquele churrasquinho de fim de semana, isso obviamente não vai fazer mal. Mas quem trabalha numa carvoaria tem que tomar suas precauções, porque aquela fumaça é muito irritante para a árvore Tachyon-bronchica. Então, como vocês veem, está dado o conselho por um pneumologista renomado nacionalmente. E criança não tem que trabalhar nem na carvoaria, nem em lugar nenhum. Criança tem que ser criança, tem que ter a sua infância, sua puberdade, sua adolescência, sua juventude preservada. Então, Renato, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Tenho certeza que foi de grande utilidade para o povo sul-mato-grossense. É um tema latente. As pessoas às vezes se esquecem de se prevenir, de utilizar uma máscara de proteção e quem sabe a partir de agora muitos estarão já utilizando e prevenindo dessas doenças ocupacionais. E o programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado. E você que ainda tem dúvidas sobre este assunto, sugestões, críticas sobre outros temas, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia. A grande arte da vida é acordar depois de um sonho, levantar depois de um tombo, sorrir depois de uma decepção e nunca desanimar. Portanto, se as coisas não estão bem hoje, não estiveram bem ontem, essa semana, esse mês, calma, tudo vai dar certo. Vai ter o dia seguinte que vai ser melhor, mas tem que ter fé. Tem que buscar a felicidade embasado em sentimentos nobres, verdadeiros. Portanto, olhe para o próximo como Jesus olhou para todos nós. No próximo programa vamos falar sobre timidez. Fiquem com Deus, uma boa tarde e até lá.